Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre o transtorno opositor desafiador. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que é um transtorno que acomete tanto a infância como a adolescência. E o transtorno opositor desafiador ele é caracterizado por um padrão persistente de comportamento desafiador, irritável e desobediente, que ocorre com mais frequência do que o observado em indivíduos típicos da mesma faixa etária. Aqui estão alguns pontos principais que eu separei para vocês sobre o TOD e algumas estratégias de como lidar com ele. Primeiro de tudo, falar sobre os sintomas, que incluem frequentes acessos de raiva, argumentação com adultos, recusa em obedecer regras e autoridade, irritabilidade crônica e hostilidade em relação aos outros. Um principal fator que a gente consegue verificar em crianças que têm o TOD, que apresentam o transtorno opositor desafiador, é exatamente essa oposição à autoridade, é enfrentar autoridades. Então, não só os pais, como também na escola, os professores, coordenadores, diretores, como se você estiver também no shopping e tiver um segurança. Então, a criança ela não consegue lidar com aquela frustração, lidar com aquela regra e acaba tendo esses comportamentos opositores desafiadores exatamente nesses momentos em que precisa controlar, né, os seus comportamentos, que precisa compreender e aceitar as regras. Então, esse é um principal ponto, certo? Não é apenas com os pais, acontece em vários contextos. O diagnóstico. O diagnóstico do TOD é feito por um profissional de saúde mental, muitas vezes um neuropediatra ou psiquiatra infantil, que tem a base numa avaliação completa do histórico clínico, comportamental e familiar dessa criança ou desse adolescente. Então, mais uma vez, a gente precisa lembrar, quando a gente está falando de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, nós precisamos de um diagnóstico feito por um médico que seja ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E mais uma vez, só para lembrar vocês que não tem um exame clínico que vai detectar o TOD. Então, é através de uma observação clínica, né, de registros desse histórico, tanto da família como da criança, tá certo? E não só no contexto familiar, como também em outros contextos, principalmente na escola. Quais são as causas? Ainda não se sabe as causas exatas do TOD, mas existem, obviamente, fatores genéticos, como também ambientais e neurobiológicos que podem desempenhar um papel importante nesse transtorno. Mas nós não temos uma causa específica do TOD. Tratamento. O principal tratamento ele envolve uma combinação de intervenções. Não só, terapia cognitivo-comportamental, não só a ciência ABA também, que a gente pode ter terapia ABA no tratamento do TOD, porque o TOD ele pode ser uma comorbidade do autismo. Então, nós conseguimos trabalhar com a ciência ABA também, tá certo? Mas é importante lembrar que a gente também precisa orientar e treinar os pais, a escola e todos os profissionais que estão ali nesse contexto envolvidos com essa criança ou com esse adolescente. Em relação às estratégias de manejo, primeiro, tem que estabelecer limites claros e consistentes. Como a gente sabe que o TOD é um transtorno que vai acometer essa compreensão e essa obediência às regras, é importantíssimo que a gente tenha ali regras claras, consistentes e que, primeiro de tudo, uma das coisas que eu gosto muito antes da gente estabelecer essas regras é criar um vínculo com essa criança e com esse adolescente. Então, a gente já sabe que todos nós temos ali, reforçadores, que são coisas que a gente gosta no nosso dia a dia, que são coisas que vão motivar a gente a estar ali, feliz, enfim, conversando sobre um determinado tema. E crianças com TOD, obviamente, vão ter também esses reforçadores, vão ter itens, vão ter situações, vão ter filmes, enfim, objetos que gostem mais, que gerem esse interesse maior e essa motivação aumente. Então, tenta encontrar aí qual é esse reforçador em potencial dessa criança, conversa com a família, na anamnese, já faz ali toda a coleta dessas informações principais, do que essa criança gosta de fazer no dia a dia, quais são os maiores interesses dela, ou desse adolescente, e a partir daí já começa a sua criação de vínculo, que esse é o principal ponto. Outra coisa que eu acho muito importante com crianças e adolescentes que apresentam um transtorno opositor desafiador é não querer medir força com eles. Então, geralmente o que eu faço nos meus atendimentos é, ao invés de estabelecer ali uma regra
e que eu tenha que falar que não é para fazer aquilo, que não pode fazer aquilo, eu geralmente dou opções do que pode ser feito. Então, em vez de estar dizendo, fulaninho, agora a gente não vai brincar com cola, eu sempre digo, fulaninho, agora é hora da gente pintar. Vamos colorir com tinta ou com um lápis de cor? Ah, você pode escolher, você vai querer qual cor. E aí a gente vai, né, tentando de driblar essas situações de enfrentamento à autoridade, porque medir força com crianças que apresentam TOD só vai reforçar esse comportamento, né, desse enfrentamento, e se você não souber fazer o manejo correto, muito provavelmente você vai acabar reforçando ainda esse comportamento. Então, o ideal é que você tente, o menos possível, enfrentar e demonstrar autoridade com essa criança e com esse adolescente, tá? Então, criação de vínculo, essas regras que são consistentes e claras não podem ser regras que você vai dizer não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, e sim simplesmente dar possibilidades para essa criança e para esse adolescente do que pode ser feito, tá? E se essa criança apresentar uma resistência e não quiser, aí você pode também oferecer, tá bom? Eu tô vendo que você não quer agora pintar, né? Você não quer brincar com tinta. Então me diz algo que você gostaria de fazer pra gente saber o que é que a gente pode fazer de acordo com o que você deseja. Ah, eu quero agora brincar de bola. Ah, tá certo. Então, você quer brincar de bola? Vamos escolher que bola você vai querer brincar. Ah, você vai querer brincar de bola? Então, vamos fazer aqui. Eu invento uma brincadeira, depois você inventa. Então, você inventa uma, depois eu a outra. E assim você vai tendo essa troca de turno, justamente para que você já possa estar intervindo de certa forma, dando esse limite, dando essa frustração e mostrando para essa criança que você também pode escolher, que você também vai escolher. Então, essa flexibilidade, essa adaptação e como é que eu posso dizer? Manejo de comportamento, onde você tem essa flexibilidade, que você dá, né, esse limite, esse poder para essa criança, e ao mesmo tempo essa criança percebe que você também tem esse poder, é importante já como uma intervenção, certo? Bom, outro ponto que eu coloquei aqui como importante, estabelecer limites claros e consistentes e usar o reforço positivo para incentivar comportamentos desejados. Como eu falei para vocês, é sempre importante a gente lembrar de trabalhar com reforçadores, algo que motive essa criança ou esse adolescente a estar ali com você, tá? Então, você já sabendo que essa criança ela gosta de bola, então já leva uma bola, já começa a intervenção, e aí nessa intervenção com bola, por exemplo, você pode dizer, olha, a gente trouxe aqui essa bola pra você, pra gente poder brincar juntos. E eu queria saber qual é a brincadeira que você mais gosta. Ah, eu gosto de chutar. Tá certo. Então a gente vai fazer uma vez chutando, uma vez jogando com a mão. Uma vez chutando, uma vez jogando com a mão. Combinado? E aí você vai fazendo esses acordos com essa criança, justamente para já ir trabalhando essa flexibilidade, que é super importante trabalhar com quem tem, né, o transtorno opositor desafiador. Outro ponto importante é manter a calma durante os conflitos e evitar confrontos desnecessários. Como eu falei para vocês, essa flexibilidade que a gente vai trabalhar tanto na gente como na criança e no adolescente é super importante. Então, ao invés de você ser totalmente, né, diretiva no que você quer e incisiva, que tem que ser daquele jeito, não, muito pelo contrário. Vamos fazer acordos. Pode isso e isso. O que é que você quer? Entre esses dois, entre essas opções, qual é a que você quer? Ah, não quer agora? Tá bom, então vamos fazer um acordo. Daqui a pouquinho a gente volta para essa opção que a tia, né, tá oferecendo, mas agora você gostaria de trabalhar com o quê? Gostaria de brincar com o quê? E aí vai trabalhando essa flexibilidade aos poucos, tá? Ensinar habilidade de resolução de problemas e comunicação. E aí aqui a gente pode trabalhar com cartelas, né, de resolução de problemas, leva ali um problema e pergunta para essa criança como é que a gente poderia resolver essa situação, né? Qual é a melhor forma da gente chegar numa solução ideal, onde a gente consegue se comunicar de forma clara, onde o outro consegue entender a gente, onde o nosso objetivo ali foi atingido. Então, com cartelas de enfrentamento, né, de problemas, a gente consegue muito bem trabalhar. E eu vou estar compartilhando com vocês uma que eu tenho, para que vocês possam estar utilizando no dia a dia de vocês também. Procure apoio de grupos ou terapeutas para ajudar a desenvolver estratégias específicas. Isso aqui, se você é um profissional
por exemplo, uma psicóloga, um psicopedagogo, uma fono, e você já estiver trabalhando com essa criança, muito provavelmente essa criança ela vai ter ali outros profissionais que já, né, a atendem. Então você já pode entrar em contato, verificar quais são os objetivos terapêuticos, o que é que está dando certo, como é que está funcionando, para que vocês possam estar andando de forma alinhada, tá? Ponto principal, a consistência. É essencial que todas as pessoas envolvidas na vida dessa criança ou desse adolescente, como pais, professores, cuidadores, sejam consistentes na aplicação de regras e de consequências, tá? Então, isso que eu falei, essa flexibilidade é importante ser trabalhada em todos os contextos, não só no seu espaço de atendimento, como dentro de uma escola, como numa clínica e dentro de casa também, tá bom? Outro ponto importante é o autocuidado. Os cuidadores, os responsáveis, também precisam cuidar de si mesmos, buscando apoio e orientação quando necessário e reservando tempo para descanso e atividades que promovam seu bem-estar emocional. Isso aqui eu tô falando voltado para quem é pai, mãe, que tem filho com TOD e, né, fica muitas vezes perdido sem saber o que fazer. Então, esse autocuidado, buscar uma terapia, buscar ajuda profissional é super importante. Lembrando sempre que cada ser e cada caso vai ser ali único e que a gente vai ter que ter estratégias de adaptação, de manejo diferente para cada caso, certo? Um ponto que eu coloquei aqui. O TOD, ele dura para a vida inteira? Como é esse transtorno opositor desafiador na vida adulta? Que essa foi uma das perguntas que eu recebi de vocês. E bom, embora o TOD ele geralmente se manifeste na infância e adolescência, nem sempre ele vai persistir na vida adulta, né, da mesma forma. Então, em alguns casos que os sintomas do TOD, eles podem aparecer na vida adulta, nós já chamamos como transtornos comportamentais, como transtorno de conduta, especialmente se não for, né, tratado na infância ou na adolescência. E aí eu preciso lembrar vocês que quando a gente faz um tratamento adequado, a intervenção precoce, esses sintomas, né, todos essas características do TOD, elas podem tanto desaparecer como diminuir na vida adulta, tá? Principalmente porque pensando que o adulto ele vai aprender mais sobre regras, sobre formas de enfrentamento, quando a gente fala de enfrentamento, encontrando soluções adequadas, de como resolver aquele conflito. Então, esse transtorno ele tende a diminuir e o adulto criar ali estratégias que ele vai, né, conseguir lidar com esses problemas, com essas situações, porque ele já vai ter o emocional mais trabalhado, ele vai ter já soluções mais bem definidas na cabeça, na mente. Mas, se não for tratado, a gente sabe que pode sim se desenvolver para um transtorno de conduta, um transtorno de personalidade também antissocial, e aí a gente tem que buscar terapia também na vida adulta, certo? É importante lembrar que, embora os sintomas específicos do TOD possam diminuir com o tempo, os padrões de comportamento desafiador, impulsividade, dificuldade de relacionamento podem persistir na vida adulta se não forem abordados e nem tratados na infância. Portanto, é crucial procurar intervenções e tratamentos adequados o mais cedo possível, como a intervenção precoce, justamente para ajudar a desenvolver habilidades de enfrentamento saudáveis e promover ajustes positivos ao longo da vida. E aí eu coloquei também uma outra interrogação, tá? E dentro de sala de aula, como é que a gente vai intervir com a criança que apresenta o transtorno opositor desafiador? Bom, para lidar com o transtorno opositor desafiador em sala de aula, a gente sabe que é um desafio maior ainda, porque tem outras crianças envolvidas, tem outros alunos envolvidos, mas existem estratégias que a gente pode sim utilizar. E aí, uma delas é estabelecer as expectativas claras e consistentes. Como eu já falei, definir quais são as regras da sala, quais são os comportamentos aceitáveis dentro de uma sala de aula, e a gente sempre está relembrando isso diariamente, ou seja, dicas visuais com algum painel, né, que você coloque ali no dia a dia da criança, colado na parede. Assim como a gente passa a agenda diária, sempre também repassar essas regras, né, quais são as regrinhas da sala de aula para as crianças poderem fixar. Então, diariamente falar sobre esses comportamentos e até, né, no momento de uma roda, no momento que você tenha de troca com seus alunos, perguntar e para eles irem dizendo quais são essas regras, o que é que pode, o que não pode, tá? Sempre lembrando mais do que pode ser feito. Reforço positivo, ou seja, reconhecer e recompensar sempre comportamentos positivos,
Lembrando que, né, o principal objetivo ali não é você mostrar autoridade e enfrentar o seu aluno, é você ter flexibilidade, justamente dando opções para que seu aluno ele consiga escolher, né, alguma das opções e que ele se adapte a essa habilidade e flexibilidade. E aí, reforçar positivamente sempre comportamento, quando a criança respeita os colegas, quando participa das atividades, quando consegue fazer escolhas positivas. Outro ponto é a comunicação eficaz. Mantenha, né, as linhas abertas de comunicação com o seu aluno, com os pais e outros profissionais que vão acompanhar aquela criança, para que todos possam estar caminhando juntos, né? Lembrando sempre dessa flexibilidade e dessa adaptação. Ofereça apoio individualizado, ou seja, um aluno que apresenta o transtorno oposto desafiador, muito provavelmente ele pode também ter alguma comorbidade como autismo, como TDAH, ou seja, é um aluno de inclusão que tem que ter ali dentro da Lei Brasileira de Inclusão um apoio especializado. Então, sempre que você perceber que seu aluno está precisando desse apoio, solicitar à direção da escola, a coordenação, aos pais que busquem esse apoio dentro de sala de aula como AT escolar, certo? Lembrando também que as atividades podem e devem ser adaptadas. Usar técnicas de gerenciamento de sala de aula. Implemente estratégias de gerenciamento de sala de aula, como quebra de tarefas em etapas menores, organização do ambiente para minimizar distrações e implementar rotinas previsíveis. Então, painel de rotina, ou quando você tem ali uma atividade mais complexa, mas em vez de você colocar logo a atividade toda, você ir quebrando em passos menores, justamente para não causar uma exaustão mental. E sempre tirar distratores da sala para que a criança ela consiga entender o que vai ser feito, né? Desenvolva habilidade de resolução de conflitos. Ensine todos os seus alunos, incluindo aqueles com TOD, a resolver conflitos de maneira construtiva e apropriada. Então, essas cartelas de enfrentamento são muito boas. Colaboração da equipe de apoio, né? Então, tanto o AT escolar, como o pessoal de inclusão da escola, como os outros profissionais que vão acompanhar aquela criança, é importante que todos estejam alinhados, colaborando, e principalmente a família, né? Promova a autorregulação. Ensine estratégias de autorregulação como técnicas de respiração ou pausas para se acalmar, para ajudar os alunos com TOD a gerenciar suas emoções e comportamentos. Então, ao invés de a gente começar a instigar, né, o aluno e querer que ele obedeça a todo custo, muito pelo contrário, calma. Percebi que você, né, se estressou, que você ficou chateado. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode apertar aqui essa almofada, a gente pode sair para dar uma volta, a gente pode respirar fundo, a gente pode beber um copo d'água, a gente pode ir até o banheiro, a gente pode dar alguns pulinhos para se acalmar. Então a gente sempre está buscando estratégias do que pode ser feito, tá? Seja flexível e adaptável. Esteja preparada para ajustar suas estratégias conforme necessário para atender às necessidades individuais de cada aluno, garantindo um ambiente de aprendizagem inclusivo e positivo. E por fim, implementar essas estratégias de maneira consistente e colaborativa pode ajudar a criar um ambiente escolar mais favorável tanto para os seus alunos com TOD, como também para todos os outros alunos que estão ali dentro da sua sala de aula, promovendo muito mais esse sucesso, tanto acadêmico como pedagógico. E esse bem-estar, né, que é super importante, porque a gente sabe que o desgaste, a sobrecarga é muito ruim para todos. Então, tanto para o profissional como para a criança ou adolescente, para a família, é desgastante. Por isso que é importante estarmos alinhados, ter flexibilidade e, com certeza, com o conhecimento de base, a gente consegue promover um ambiente muito mais inclusivo, muito mais adaptado, certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e eu vou estar compartilhando com vocês no nosso grupo imersivo o material que eu falei para vocês de cartelas de enfrentamento, tá bom? Beijão, pessoal, até a próxima!